Fala, gente bonita, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência no vídeo anterior a respeito de ingestão de dados do novo Kaged, hoje a gente vai falar a respeito de ingestão de forma um pouquinho mais avançada. O que é pouquinho mais avançada? Bom, vamos já direto aqui para a tela sem muita enrolação. Eu apaguei aqui meu lake, a gente está sem nada na nossa base do Data Lake, e no nosso pipeline, aqui eu tenho o pipeline que estava antes, um caminho apontando e um arquivo diretamente utilizando o file path. E o meu destination também replicando o mesmo caminho anteriormente utilizado. Eu venho aqui, don't run, eu fiz algumas alterações, ele vai perguntar se eu quero salvar antes de executar. Eu tenho que salvar para poder executar, don't run. Aqui ele está com o status da execução anterior, ainda não limpou. Execução iniciada com sucesso. Pronto, e a execução finalizou. Eu fiz o download de 34 megas. Quando a gente vem aqui para o nosso Lake House, é possível confirmar exatamente isso. Eu tenho o meu arquivo aqui dentro. Porém, qual que é o grande problema disso? Lembra que a gente tem mais de 500 arquivos a serem ingeridos? Isso se torna inviável ficar indo um por um dos arquivos. Então, eu vou apresentar a você um novo método de ingestão. Então, vamos lá. Delete. Novamente, vou limpar o meu lake. Em pipeline, você vem aqui em configuração, em insertion, muda para wildcard path. Depois eu posso explicar o que é o wildcard path, mas no momento vamos para esse caminho. Eu tenho a minha pasta, novo Kaged, e o meu destination também vai ser até esse local. E vou colocar para executar. Finalizou com sucesso. Pronto, agora que ele finalizou com sucesso, a gente volta aqui no nosso Lake Kaged, novo Kaged. Perceba que eu tenho exatamente a mesma estrutura de pasta que tínhamos dentro do nosso FTP, incluindo esses arquivos, eles não são interessantes estarem dentro do nosso Data Lake. E como eu posso resolver isso na ingestão? Bom, vou excluir novamente aqui, insert. Eu vou fazer o seguinte, o formato de arquivo que a gente precisa, eu já sei, é o .7z. Então, eu já vou aqui no meu pipeline, vou acrescentar o seguinte, wildcard file name é *.7z. Então ele vai me trazer tudo que tem essa terminação. Vou para run, coloquei de novo para executar, está em run aqui. Minha ingestão foi finalizada, agora eu tenho 539 arquivos lidos e gravados. Eu vou para o meu Lake Kaged, novamente a pasta. E agora você pode observar que nós temos uma estrutura de pasta muito mais enxuta. Perceba que agora não tem mais aqueles PDFs, não tem mais aqueles arquivos que fazem parte da documentação do ambiente do Kaged. Beleza? Pronto, parte de ingestão aqui inicialmente finalizada. Depois eu posso mostrar um outro processo de ingestão mais avançado. Agora vamos para o notebook. O notebook também ele recebeu as suas devidas alterações. Qual que é a alteração que foi realizada no notebook? Primeiramente, eu antes tinha ali um processo que eu fazia um install, toda vez que executava o notebook eu fazia um install da biblioteca para poder fazer a descompactação do 7-zip. Agora eu tenho esse cara no meu environment do ambiente. No final desse vídeo eu mostro para vocês como que eu configurei esse environment. Criei uma função que chama descompacta, ele vai servir exclusivamente para receber a pasta raiz, o caminho e o nome do arquivo. E ele vai descompactar um por um desses arquivos de forma mais ágil para a gente. Antes a gente tinha que colocar o caminho detalhadamente, correto? Agora eu não preciso mais detalhar exatamente qual é o nome desse caminho. Próximo passo que foi melhorado, foi desenvolvido aqui uma funçãozinha básica, que é para listar os arquivos. Então eu tenho aqui algumas documentações. Primeiro, eu crio uma lista vazia, que tem todos os caminhos de arquivos. Depois eu faço um for. Eu utilizei uma biblioteca aqui, os.awk, que ele vai caminhar dentro do diretório. Eu tenho aqui outro for que é para os arquivos. Todos os diretórios, e para cada diretório ele me traz a lista com os arquivos. Então eu trago um outro for com a lista de todos os arquivos. Beleza? Então temos aqui um caminho completo. E eu tenho também um processo que eu posso filtrar. Lembra que antigamente a gente estava trazendo um monte de lixo? Você pode continuar trazendo esses arquivos desnecessários, porém eu também posso fazer a limpeza, ou seja, filtragem do que eu quero trabalhar. Dentro daqui do meu caminho, eu posso dizer, if, se o arquivo, o nome do arquivo, ele terminar com .7z e no caminho completo não tiver uma palavra excluída. Qual que é essa palavra excluída? Legado. Porque o legado é uma outra coisa, um outro tratamento que a gente não precisa fazer agora. Então veja, aqui eu estou filtrando duas coisas. Eliminando os arquivos legados, ignorando os arquivos legados
e tratando somente o que é 7z. Se por algum motivo o processo de ingestão furar e não trazer arquivos .7z, isso iria bloquear, iria travar o meu processo, dando erro. Agora, com esse novo método, eu não tenho esse problema. Aqui eu estou apenas dando um print, que seria esse cara, passando o caminho e fazendo append na minha lista de caminho 7z. Então, caminho 7z recebe caminho completo e faz um return. Aqui eu estou fazendo um return somente para poder mostrar a lista como ela é, beleza? E aqui veja que a minha função descompacta está sendo chamada dentro da função de listar arquivos. Então, quando eu vou listando esses arquivos, eu já vou descompactando um a um. Eu passo a raiz e o nome do arquivo. Chega de papo, vamos ver isso daqui acontecendo. Agora eu só preciso importar as bibliotecas, não preciso mais fazer o pip install, que demorava um pouco. Eu venho aqui, coloco para executar, ele entra em fila. Enquanto ele está aqui, ó, na sequência a qual eu cliquei para executar, ele gera uma fila para mim. Enquanto ele está executando, vamos rapidinho aqui e eu vou mostrar para você como que funciona a parte de configuração de ambiente. Então, vou para o meu Workspace, novo KJED, Workspace Settings, Data Engineer, Spark Settings. Veja que eu tenho Environments. Então, tenho aqui um Set Default Environments. Eu posso ter mais de um environment. O que é environment, Jones? Bom, é um processo isolado. É uma forma que eu consigo criar vários ambientes virtuais separados. Por que é importante eu ter isso? Tem alguns processos, por exemplo, que eles precisam que rodem em cima de um Pandas 2, enquanto que outros precisam do Pandas mais recente. Legal até aí? Bom, se eu tenho um único ambiente, quando eu faço upgrade para a versão mais recente do Pandas, essa daqui que precisa da mais antiga, ela não vai mais funcionar. Então, se eu crio um environment, eu crio um ambiente separado, eu tenho um ambiente onde eu tenho um Pandas mais recente e um Pandas mais antigo. Ou qualquer outra biblioteca também, beleza? Aqui o que eu fiz? Eu criei o meu environment, eu vim aqui, environments, new environment. Vamos abrir o que foi desenvolvido? Pronto, carregou para o environment. Eu fiz um adicionar do from pip. Então eu já tenho a biblioteca. Se a biblioteca que eu utilizar ela estiver no pipe, eu consigo adicionar por aqui. Se for a biblioteca conda, eu também consigo adicionar ela. Ou eu posso fazer um import, ou eu posso fazer um upload de uma custom lib. Aqui eu tenho mais definições, eu posso criar um novo pool, por exemplo, de computação. E eu posso dizer como que esse pool vai se comportar. Então ele está dinamicamente alocado, vai de 1 a 9 máquinas e as configurações a quais ele pertence, incluindo a versão do Spark a qual esse meu environment está utilizando. Bom, fechamos aqui uma explicação bem rápida e simplista sobre environments. Voltamos então para o nosso notebook. Ele ainda está em execução e veja que eu tenho a listagem. Vamos rodar aqui o scroll. Perceba que ele está listando um a um dos meses. E para mostrar que já finalizou, vou vir aqui, ó, em uma pasta que já tenho finalizada, que é o ano de 2020. Vou para o meu Lake e vou mostrar dentro do Lake 2020, 2021, eu tenho o arquivo compactado e o arquivo descompactado. Este é o processo que eu tenho para poder fazer descompactação de todos os meus arquivos de uma única vez, ou em forma de lote, beleza? E como que eu faço a conversão disso para o meu processo de tabela? Bom, vamos lá. Eu vou utilizar o mesmo conceito do meu Wildcard Path, porém eu vou botar um asterisco aqui, um outro asterisco aqui e um outro asterisco no 2. Jones, por que você deixou o 2 aqui e não utilizou um outro método? Bom, o motivo de eu não ter deixado um asterisco aqui completo. Veja bem que, voltando ao nosso Data Lake, eu tenho um cara chamado legado. É questão de análise de padrão, beleza? Eu tenho legado, que é uma pasta que tem um outro método de arquivo, uma outra estrutura. Então, para que não tenha problema de incompatibilidade, eu tenho esse método aqui. Botar um asterisco com 2. Por quê? O modelo novo ele é separado por ano. E o ano começa 2000, 2020, 2021. E aqui, a não ser que mude para o ano 3000, esse processo não vai gerar problemas para a gente. Beleza? E aqui eu vou somente mudar para KJED. Eu vou deixar move, porque são arquivos de movimentação. Vou botar aqui move. Deixa eu só identar para ficar bonitinho. Terminou de rodar em 4 minutos e 4 segundos a descompactação. Agora vou voltar para executar. Vou colocar uma tabela chamada novo KJED. Move. Se você não sabe o que significa esse move, veja o vídeo anterior, nosso primeiro vídeo da nossa saga. Fiz a leitura, ele já mostrou aqui os arquivos e vou salvar. Tá, aqui DF não existe, eu troquei, perdão, falha minha. Voltando, agora estou gravando somente os arquivos de movimentação. Se eu quisesse fazer já de todos os meus arquivos, é simples, eu posso vir aqui, eu tenho de movimentação. Caso vocês me permitam, eu vou criar aqui mais um abaixo, mais 2. Jones, por que mais 2? Bom, porque eu tenho o de fora e também as remoções. Vamos pegar qual é o padrão? Vou vir em 2024, 22. Eu tenho de exclusão, EX.
Então vamos aqui pegar uma parte do nome dele. Kaged EXC. Então vou criar o de exclusão, que se chama Kaged EXC. Opa. EXC. E aqui o for, que é de fora. Vou ter que botar uma palavra reservada, né? Pronto, finalizado com sucesso depois de 7 minutos. E aqui o outro também vai para próximo de 14 minutos. Enquanto isso, a gente tem aqui o nosso processo já finalizado. É possível visualizar quanto de recurso foi gasto em cima desse cara, beleza? Não vou me estender a esse ponto, mas é interessante você visualizar isso daqui. Às vezes o autoscale ele não ajuda muito, porque ele não escalou a tanto o suficiente que eu precisava. Talvez ele não achou necessário, mas daqui cabe um teste para você. Pronto, agora eu tenho aqui o meu OnlyLake, todas as tabelas desenvolvidas. Vou dar um refresh. Vou mudar a minha visualização para o modo de sequence point. Vou dar um refresh aqui no sequence point das tabelas listadas e pronto. Eu venho para cá, SQL. Vamos ver quantas linhas eu tenho aqui. Um count básico apenas para conferir. Vou cancelar, vou executar novamente. Pronto, esse é o volume de dados que temos. Opa, ele não copiou. Este é o volume de dados que temos para as movimentações. Tem ainda o for, que são o acréscimo, os lançamentos fora da movimentação correta. Então, o for e move, ambos podem ser igualados. E o exclusão, ele é o cara que vai deletar movimentações as quais não deveriam existir. Bom, isso daqui é um processo bem simples, ao qual eu mostrei para vocês. Existe uma outra variação que eu, caso queiram que eu mostre, que é utilizando tabela de controle, mas isso pode ficar mais para frente. Ou se vocês acharem necessário ou importante, comentem aqui no vídeo, comentem no LinkedIn e a gente vai se falando, testando novos formatos, beleza? Bom, pessoal, é isso. Nos vemos no próximo vídeo.